conhecimento de filosofia e tal, eu me sentia muito perdido, confuso na aplicabilidade das coisas, sabe? As coisas me pareciam muito distantes, assim, quando eu tentava entender filosofia. E pelo que eu entendi, porque se eu estiver errado, a Nova Acrópole foca no que talvez a filosofia antiga focava, que era algo mais prático, algo mais da vida humana mesmo, não é isso? Exatamente. Se você examina o período antigo, você vai pegar, por exemplo, estoicos, mesmo Platão, Aristóteles. O que eles escreviam nesse período eram manuais do bem viver, eram artes de viver bem. Era muito aplicável, era voltado para transformar a vida do homem. Aí nós tivemos no meio do caminho uma Idade Média onde a filosofia teve que se tornar teologia, não é? Porque senão não sobrevivia. Quando ela volta aí, em Idade Moderna, contemporânea, ela volta muito conceitual, muito intelectualizada, muito distante da prática. Nova Acrópole, que é uma escola internacional, existe hoje em mais de 50 países no mundo inteiro, mais de 100 sedes aqui no Brasil, ela desenvolve essa busca da filosofia do jeito que ela era originalmente. Por isso, filosofia à maneira clássica, tentando trazer a filosofia para dentro da vida do ser humano. Como ele pode resolver os seus problemas, como pode se tornar um melhor cidadão, um melhor pai de família, um melhor profissional, utilizando como ferramenta a filosofia, ou seja, trazendo, dando um sopro de vida à filosofia. Um grande amigo meu, que é formado em filosofia também e tal, ele me trouxe uma vez uma reflexão interessante. Se eu não me engano, Nietzsche falou em algum momento, a gente precisa voltar para os gregos, né? O que que tem ali naquela época, na antiguidade, nos gregos, que é tão especial, assim, é tão diferente? Por que naquele momento? Por que no Ocidente também? Será que aconteceu alguma coisa parecida no Oriente? Enfim, qual que é o plano disso tudo? Nietzsche gostaria de voltar, sobretudo, aos pré-socráticos, ele ainda ia mais para trás. Né? Bom, a ideia da filosofia, como tendo um berço na Grécia, foi uma forma de pensar a vida, conectar a vida com algo mais atemporal, ou seja, com valores, com virtudes, com sabedoria, de maneira que a vida tivesse um eixo de finalidade, tivesse um eixo de propósito que pudesse nortear os seres humanos. Imagina você que eu diga que uma pessoa é justa ou injusta, que uma pessoa é íntegra ou corrupta. Como eu poderia afirmar essas coisas se eu não sei qual é o propósito dessa pessoa? Digamos que eu pergunte para você o seguinte: eu estou caminhando na direção certa ou errada? Você vai me perguntar o quê? Para onde eu estou indo, não é isso? Sim. Se eu te disser, estou indo para aquela porta, agora estou na direção certa. Agora estou na direção errada. Certo, errado, verdadeiro, falso, bom, mal, corrupto, íntegro, só existem a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Portanto, eles trabalhavam com uma ideia de um propósito humano, de um ideal humano, por isso uma filosofia idealista, né? Que estabelecia todas as relações duais do mundo, que são os valores. Ou seja, que aquilo que nos leva nessa direção seria tudo de positivo. Aquilo que nos animaliza, que nos leva da contramão da condição humana, seria tudo de negativo. É o estabelecimento desse pensamento acerca da vida prática. E aí eles começam a trabalhar sobre o que seria um Estado, o que seria uma sociedade, o que seria o ser humano propriamente dito. Todo estruturado nessa ideia de que existe, segundo Platão, um plano das ideias, né? Onde todas as coisas são perfeitas e que nós cresceríamos a nos aproximarmos dele. O plano das ideias onde há o esboço de tudo que está aqui na realidade. Ali foi o início da moralidade ou não? Olha, nós podemos dizer que a moralidade como costume, a moral como algo prático, deve ter nascido com a humanidade. É muito difícil dizer onde nasceu a moralidade, né? A gente vê, às vezes, coisas intuitivas. Eu li recentemente um experimento que achei muito interessante, de 2 bebês. Cada um deles comia um potinho de frutinha e um deles deixou cair, ou seja, a pessoa que dava a comidinha na boca do bebê deixou cair uma frutinha no chão entre eles. O outro se esforçou para pegar aquele pedaço de frutinha e devolver para o dono. Ou seja, um senso de justiça. Ele poderia pegar a frutinha, ele Sim. gostava, era a frutinha predileta dele. Ele pegou a frutinha entre os dois e se esticou para devolver para o dono. Ou seja, uma série de experimentos desse tipo que foram feitos com bebês mostram um senso de justiça. Tá? Então, é muito difícil dizer onde nasceu a justiça. Eu acredito que ela tenha nascido com o ser humano.
ele começa a perceber que para que ele tenha uma sociedade verdadeiramente humana, onde as coisas possam ser compartilhadas, onde a convivência seja viável, determinadas normas têm que ser implantadas, senão isso é inviável. Nenhum ser humano consegue viver em conjunto. Existe uma reportagem que li, talvez você tenha tido contato com isso também, a Scientific American publicou no ano retrasado, final do ano retrasado, que dizia que houve uma descoberta sobre um dos diferenciais principais entre o sapiens primitivo e o neandertal, que conviveram, coexistiram, né? Ele diz que o sapiens tinha uma grande capacidade de colaboração, ou seja, qualquer integrante da tribo, ele podia contar com a colaboração dos seus colegas daquela mesma tribo, enquanto que os neandertais parece que eram mais individualistas. Então você já percebe aí um senso moral, ou seja, a colaboração, todos trabalharem para todos da tribo, isso já é um prenúncio de moral. Por isso eu acredito que é muito difícil a gente passar essa linha de onde há moral, onde não há. Deve ter nascido com o homem. Será que é por isso que é tão bom colaborar e fazer o bem, assim? É por isso que faz bem pra gente, porque foi importante na evolução? Será que é só isso? O que você acha? Não, com certeza não. Com certeza isso traz à tona os nossos melhores potenciais, nos aperfeiçoa como seres humanos. Cada vez que a gente faz aquilo que é próprio dos seres humanos, você traz à tona aquilo que você tem de mais humano. Ou seja, vai progredindo, sua consciência vai se ampliando, vai tomando posse desse potencial humano que existe dentro de cada um de nós. São os poderes latentes que temos. Quando começamos a praticá-los, eles vêm aflorando e nos humanizam. A pessoa que pratica a justiça durante um tempo X é diferente de uma pessoa que nunca praticou a justiça. Isso vai formatando a maneira dela ver o mundo, a maneira dela interagir com os demais. Aí traz um grande bem-estar. Você já deve ter ouvido falar que hoje existem médicos que recomendam para determinadas doenças, pessoas que estão mal, que façam trabalho voluntário. Porque isso tem um fruto muito bom e muitas vezes reverte certas patologias. Dá um sentido de satisfação muito grande ao ser humano colaborar, trabalhar para o bem-estar do outro. O que os gregos pensavam sobre isso? O que eles falavam lá sobre esses... Fazer o bem é um deles, mas os outros pilares do ser humano, assim, que ajudam a gente a viver bem. Na verdade, a gente tem que considerar de uma maneira bem específica. Não é que os gregos fossem seres excepcionais. Era uma sociedade como outra qualquer. Tinha seus problemas. Tinha os seus problemas como outra qualquer. Agora, você tinha ali certos homens bastante especiais. Houve ali certas mentes brilhantes. Né? E aí, se a gente pega Platão, porque Sócrates não deixou nada escrito. Se você pega Platão, que é uma referência pela quantidade de diálogos que deixou, Platão, ele, na sua República, por exemplo, ele vai falar de determinados valores que são importantes, ele vai falar da temperança, da coragem, da justiça, tá? Vai falar de certas estruturas que são fundamentais para que o homem viva em sociedade. Tá? Ele vai falar da vontade, do amor, da inteligência, como necessidades para a construção de um corpo social, como necessidades para a convivência. Ele vai estruturando na sua mente, dentro desse diálogo à República, o que seria uma república ideal, ou seja, uma nação, um país, alguma coisa assim, ou uma sociedade, uma cidade-estado muito bem sucedida, ou seja, uma sociedade bem sucedida. Ele vai criando certas estruturas fundamentais. Tá? Quando ele fala a respeito da temperança, da prudência, da coragem, da justiça, que são 4 virtudes fundamentais, ele coloca como necessidade para que os homens possam conviver bem uns com os outros. Interessante como isso faz sentido, né? Essas conclusões que, por exemplo, quando ele chegou nesses 4 nomes, por exemplo, isso veio da onde, assim? Veio totalmente da cabeça dele? Teve Sócrates ali, claro, mas por que que ali surgiu... Por que ele e outros ali desenvolveram tanto as ideias do que é viver bem, assim? É muito difícil a gente saber por que num determinado território, porque na verdade eles não eram só de um território. Alguns vinham, Tales veio de Mileto, Parmênides veio de Eleia, mas convergiam na Grécia porque era um polo cultural da época, né? Mas é muito difícil a gente saber por que se concentraram num tempo e num espaço tão curto uma quantidade tão grande de nomes brilhantes. Desde os pré-socráticos até o próprio Sócrates, Platão, Aristóteles, depois as escolas morais como o estoicismo,
Isso percorre um tempo que, digamos, não é tanto assim, né? Vamos aí, sei lá, uns 1000 anos, tá? Mas uma continuidade praticamente de grandes nomes. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que tenham gostado do vídeo. Os créditos do vídeo se encontram na descrição. E se quiserem mais conteúdo assim, se inscrevam no canal, beleza?